trabalhar nele. E a gente vai, né, conta aí com a participação direta e indireta de vocês aí para dar ideia, participar, trocar, e a gente poder atacar nessa frente também. Viabilizar as etapas de pesquisa, né, Freitas? Com certeza, com certeza. Então, só para complementar. Mas é isso. Eu queria comentar e agradecer, né, passar a palavra aí para a Andréia, para ela poder explicar para a gente como que ela quer conduzir aí a nossa tarde. Só fazer um agradecimento bem formal e especial assim à Andréia, né, que eu acho que prontamente se dispôs a estar aqui conversando conosco, abraçando esse tema, né. A Andréia, ela já vem, né, acho que sempre falou sobre isso e vem expondo mais, levando isso para as redes e tal, né, o que é uma contribuição muito bacana. Muito bacana a trajetória como egressa, assim como a Luciane Wolff, que está entrando aqui um pouco, né, que é nossa egressa, que já fez aqui na universidade uma ação, né, com formação docente sobre autocuidado. Então, a ideia de falar de cuidado e autocuidado, pela voz da Andréia e da Luciane, é por essa legitimidade que elas têm, né, nos assuntos, e por serem aquela boa prata da casa, né, egressas que nos acompanham há longos anos aqui no grupo de pesquisa. Então, André, verdade, assim, muito obrigada, e o espaço é seu, assim, Então, estou bem emocionada de estar com vocês aqui, né? Todos nós somos diamantes da casa, né? A gente já vem um tempo com o grupo. Eu acho que é muito interessante ver a evolução, né, Marisa, do grupo, Eva também, que a gente está lá atrás, por esse caminho, né, todo que o grupo tem feito, assim. Então, quero agradecer, obrigada pelo convite, pela confiança, tá? Depois a gente vê os feedbacks ali Mas a apresentação e esse momento que nós vamos construir, né, que nós organizamos, eu e a Lu, ele vai se dividir, então, para falar de cuidado e autocuidado. A Lu vai chegar ali próxima das 18, porque ela está num compromisso de autocuidado, né? Foi muito interessante, porque ela assim, será que eu desmarco a minha consulta e tal? Daí eu olhei para ela e disse assim, qual é o tema? É mesmo. Então é interessante porque a vida nos atravessa justamente aí, quando a gente, né, tem que colar o discurso com a prática. E foi muito interessante quando isso aconteceu no nosso papo, porque a gente viu muito dessa questão. Então tá, então vamos lá. Porque, né, acho que tem espaço para tudo, a gente tem que só aí organizar. Eu fiz uma apresentação, então, talvez algumas coisas eu tenha que passar um pouco mais, assim, corrido, mas eu não fico nem um pouco preocupada, depois, aquela apresentação que eu te passei, Tati, tá, em PDF, porque todos nós aqui, eu acho que ciclamos dentro da mesma energia e dos mesmos valores quando a gente fala de pessoas, tá? Então fica muito fácil falar para esse grupo nesse sentido. Vou colocar a apresentação para nós aqui, então, né? E, enfim, cafezinho Freitas. Então aproveita e toma mais um conosco agora aqui, tá? Eu tô no chazinho. Então, rapidamente, quem sou eu na fila do pão, né? Vocês têm os meus contatos aí, né? O LinkedIn, o Instagram, me sigam, não tem problema, eu não sou paranoica, pode seguir à vontade. E o telefone de contato. Então, assim, eu sou psicóloga, né? Fiz a minha formação na PUC, fiz meu mestrado, né, com a turma de 2013, 2015, e tive assim, o privilégio, né, de ter a Patrícia e o Vacaro como os meus orientadores, os meus grandes mestres, né, do meu trabalho. Saudades do Vacaro, né? Nem me fala, ai meu Deus, era só para passar um ano no Canadá, já se vão 3, né, por favor. Mas enfim, e aí, né, o mestrado nos deu, assim, joias raras, né, como a Eva, a Marisa, a Miriam e por aí vai, né, a galera toda, né. Então, essa pessoa aqui vai conversar com vocês. O que a gente tem para hoje? Vamos fazer um esquenta rapidinho, tá? Vamos falar um pouquinho do Bunny, do mundo Bunny, os impactos da pandemia, ações positivas, estratégias de promoção de bem-estar e cuidado com as pessoas, né, olhando para a questão da relação nossa, né, com o mundo remoto. Vamos fazer um momento respira e não pira, tá? Que vai, assim, abrir a entrada da Lu, e aí a Lu, então, vai falar sobre autocuidado. Lembrando das aulas do Zanini, nós vamos fazer um quiz.
E esse quiz, deixa eu daqui, peraí, tirar, opa, é a questão que volta aqui, peraí, deixa eu dar o xizinho e olhar para vocês. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas, todas nós vamos fechar o vídeo, tá? Quando vocês responderem sim, vocês abrem o vídeo. É bem simples, tá? Não requer prática nem habilidade. Então, todo mundo de vídeo desativado, fechadinho, beleza, tá? Vou fazer a pergunta, quem responder sim, responde sim abrindo o vídeo. Primeira questão, quem aqui já teve, né, funcionário na organização onde trabalha, afastado por doença mental, né, transtorno, depressão, ansiedade, coisas do gênero? Beleza, vamos fechar de novo. Segunda questão, fecha, 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 vamos lá. Quem representa a empresa que teve aumento do número de pessoas com alguma doença mental em função da pandemia? Ai, meu Deus. Paty, tá de áudio fechado, a gente quer te ouvir. Eu disse que eu não tenho dados oficiais, mas eu me arrisco a dizer que sim. Pois é. Vamos lá. Segunda questão. Vamos fechar. E aí, quando a gente responde, se a gente abre, né? Quem aqui, né, tem empresas, né, das empresas nas quais, a empresa na qual trabalha, já começou a se mexer para tratar do tema saúde mental dentro da organização? Quem aqui participa de empresa que já está fazendo esse movimento? Oh! Boa notícia. Vamos fechar. Agora a pergunta capciosa, tá? Quem teve ou tem dores físicas decorrentes do home office? Duas vezes. Isso aí. E a última questão, vamos fechar, né? E a última questão, quem é que tá de saco cheio da pandemia? Essa é 100% de audiência. Quem tá de saco cheio da pandemia? Pois então. Tá gostando, Luísa? A Luísa não abriu. A Luísa deve estar se dividindo aqui com a gente, com o estágio de Tô aqui, é que tô fazendo algumas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, né, parabéns, todas passaram, foram aprovadas no quiz, enfim, é uma forma da gente poder, né, se conectar, assim, né, e se enxergar o movimento de poder compreender, assim, por onde, né, que essas questões têm andado no nosso contexto, né, próximas aí de nós. Então, assim, é interessante esse primeiro slide aqui do Bunny, porque assim, gente, eu vou contar um negócio, não tô inventando, isso não, é verdade esse bilhete, tá? Quando eu fiz esse slide, eu refiz 8 vezes, eu acho, 8 ou 9 vezes. O ansioso sempre vinha antes. Por mais que eu botasse a animação dele para segundo lugar, eu abria e ele aparecia, aparecia. Aí eu me dei conta, como boa psicóloga, não é? Que ele queria realmente, como bom ansioso, estar antes. Então, eu deixei ele ali. Então, assim, a gente tem hoje uma condição de um mundo mais frágil, de um mundo que é ansioso, de um mundo que é não linear e de um mundo que é incompreensível, tá? Dentro desse contexto macro, né, que a gente tem aqui, a fragilidade em relação às coisas que colapsam, que acabam, que não são eternas, que não são sólidas, que as incertezas estão aí, os medos geram muita ansiedade. Eu tenho hoje, acho que perto de 15 pacientes em consultório, eu acho que só tenho 2 pessoas que não estão tomando ansiolítico, tá? A grande maioria começou a tomar o ano passado por causa da Covid, tá? Dessa questão pandêmica. O mundo não linear, né? Então, em que a gente faz, às vezes, grandes esforços e tem praticamente resultado algum, às vezes faz esforços pequenas atitudes e tem grandes resultados. Incompreensível, né? Buda já dizia, a única certeza é a da impermanência, mas a Covid vem e traz para nós justamente o quê? Essa comprovação na prática de que, né, não tem certeza absoluta de nada ou controle, tá? Se vocês quiserem me interromper e tal, enfim, fazer algum comentário, eu agradeço, tá? Não tem problema nenhum, podem me atropelar à vontade, tá liberado, tá?
Então, dentro desse mundo bunny, eu trago alguns dados para vocês, que são o seguinte: esses dados aqui são da Fundação Dom Cabral e da Talensis, então, para a gente poder compreender como é que a coisa anda, né? Essa pesquisa, então, teve aí próximo de 580 entrevistados, então, 73%, um pouquinho mais, tiveram prejuízo em relação à saúde mental, né? Foram feitas, então, entrevistas dentro de organizações, sendo que entre as mulheres e a geração Z, esse percentual foi maior, foi de 81%. Interessante vocês irem dando uma olhada nesses dados e já começarem a fazer algumas costuras para a gente discutir depois. 40% desse grupo é de gestor, gente. Sendo que destes, metade é de nível de C-level, tá? De diretores, né? Conselheiros e tudo mais. Então, vocês vejam esse dado aqui, né? A gente está falando de quem está na posição de liderança. O desempenho das mulheres é menor do que dos homens quando há filhos em casa. Acabaram de falar, né? A luta se desdobrando entre o grupo e o bebê. Né? Então, tem essa condição, isso aparece na pesquisa, né? E aí tem uma condição também de que as mulheres afirmam, né? Elas se sentem mais pressionadas a trabalhar para produzir mais, para mostrar mais trabalho, né? Mais produtividade, mesmo que elas não sejam cobradas pela sua gestão, pelos seus gestores e gestoras, tá? Então, existe aí uma necessidade de mostrar mais serviço. Nós somos, né, o país mais ansioso do mundo, perto de 18 milhões de pessoas, tá? O 5º país no ranking dos mais depressivos. Então, para olhar o quanto, né, do quanto a gente está falando aqui no Brasil. Alguns dados do relatório de 2021 da APA, tá? As empresas, de uma forma geral, vêm implementando suporte à saúde mental, seja na questão do atendimento, melhorias em planos de convênios em planos de saúde, como também investimento em tecnologia e em softwares de reconhecimento, né? Softwares de reconhecimento de risco psicossocial também, tá? 2/3 das pessoas, né, dos trabalhadores, relataram problemas de saúde mental, tá? Afetando, obviamente, a performance. Maior dificuldade para quem? Para os líderes detectarem problemas, justamente porque as pessoas estão aí no home office. Nos Estados Unidos, quase 50% das grandes empresas, os grandes empregadores, estão no processo aí de capacitação de líderes para saber lidar com a questão da saúde mental. Então, capacitando líderes, né, para poder falar sobre saúde mental, para poder orientar, para poder olhar para as pessoas e, daqui a pouco, né, detectar alguns sintomas e o que acontece ali, porque antes, né, não se detectava. Mais de 50%, então, pretendem ofertar ainda esse ano atendimento psicológico online gratuito ou então subsidiar valores. E aí que eu tinha falado para vocês no início, né? Também um maior investimento em softwares para a detecção precoce de problemas mentais, porque no home office, para que a gente possa fazer essa detecção, ela é muito sutil, né? Fica muito difícil, em virtude da gente não ter o acesso com facilidade à linguagem, né? À comunicação não verbal. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 1 em cada 3 adultos apresenta quadro de depressão ou ansiedade em decorrência da Covid-19. Tá? A Lancet Psychiatry traz o seguinte: para cada dólar investido em programas de saúde mental, o retorno, né, é de $4, no que diz respeito à produtividade e à capacidade, então, das pessoas. Os nossos dados aqui, né, do Brasil, então, aumento de 26% de pedidos de aposentadoria por invalidez ou auxílio de doença por conta de transtornos mentais e comportamentais. Essa empresa, a Bitouch, é aqui de Porto Alegre, tá? E ela trabalha, então, com software de avaliação de risco psicossocial, e eles trazem um dado, né? Houve, assim, um aumento de quase 40% durante a pandemia pela busca de avaliações de risco, né? Psicológico, social. Então, o que as empresas estão olhando, porque não conseguem sozinhas, né? Fazer essa busca. 20 minutos para trás, né? Aqui.
Bom, e aí, assim, no meio desse cenário todo, né, tem um movimento aí da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU. Então, tem um movimento de trazer as empresas, né, e profissionais para discutir saúde mental. Então, em parceria aí, né, com a Sociedade Brasileira de Psicologia, então, o movimento se chama Mente em Foco, né, se a gente entrar lá no portal, dá para fazer cadastro e tudo mais. Então, é um espaço para as pessoas, para as empresas poderem discutir saúde mental, trocar ideias, né, iniciativas, ações e tudo mais. Então, assim, os movimentos, eles começam a acontecer para dar conta, né, gente, enfim, de tudo isso que está acontecendo em relação à saúde mental. Algumas ações positivas, né, então, assim, a SAP lançou lá no dia 27 de abril, né, fez um feriado para a corporação inteira, né, para que as pessoas pudessem aí ter esse espaço, esse momento para focar no assunto saúde mental, né, então dar esse time. O LinkedIn, ele levou mais ou menos, se não me falha a memória, foram ali 60 dias de planejamento para que durante uma semana a empresa, então, as pessoas ficassem default, ou seja, são mais ou menos 15 mil colaboradores no LinkedIn, tá? Sem aquela questão, assim, né, de mandar o WhatsApp dizendo, quando acabar a folga, então, tu pode responder isso aqui, que é o que às vezes acontece quando a gente está de férias, né? Nós entramos em férias, mas algumas ferramentas não entram em férias junto com a gente. E aí, quando tu voltar de férias, mas a pessoa vai olhar aquilo e, obviamente, vai se atacar, entre aspas, que interfere, obviamente, no emocional. Então, aqui, interessante desse movimento do LinkedIn é que eles trabalharam, em primeiro lugar, de maneira muito, assim, reforçada, líderes, justamente para não fazer esse movimento de sabotar essa semana, para que ela fosse realmente uma semana para as pessoas ficarem em off. O Pinterest oferece licença remunerada de até 4 semanas para quem necessita cuidar de familiar doente, né, por Covid-19, porque, diferentemente de qualquer outra doença, ninguém se oferece para ajudar, né, então eu vou te ajudar a cuidar, não existe isso, né, a pessoa fica realmente isolada. Ou então necessita cuidar de filhos em casa por conta aí do fechamento de escola, de creche, e não tem apoio para isso. Fiz alguns slides para que a gente possa aí se inspirar, né, enfim, levar em conta algumas possibilidades, né, como manter o desempenho e a qualidade de vida dos times nesse momento. O tempo no presencial é diferente do tempo remoto, então a gente tem visto, assim, agora talvez menos, não sei, depois vocês podem contar da experiência de vocês, como é que tem sido, acho importante compartilhar, mas aquela coisa da marcação de reuniões, né, então uma reunião de 1 hora no presencial, uma reunião de 1 hora no virtual, elas têm impactos completamente diferentes, tá? O tempo no virtual, ele é muito mais cansativo, justamente porque a gente não tem a comunicação não verbal. Eu estou aqui agora fazendo a apresentação e, né, eu vejo a tela na minha frente e se eu não, assim, né, estou falando para quem, tá? E nas reuniões acontece a mesma coisa, então isso traz um estresse maior e quanto mais tempo a gente fica diante, né, desse formato, mais estressante é. Às vezes o problema é a cadeira. Então, algumas organizações se deram conta um tempo depois, e que se deram, que precisavam olhar para a infraestrutura do home office, né? Então, como é que é o espaço que essa pessoa está trabalhando? Né? Esse espaço é compartilhado, ele tem é barulhento, né? Ele não é um espaço adequado em termos de ergonomia. Então, assim, pedir desempenho e falar de qualidade de vida, de cuidado, mas sem olhar para o espaço, né, que o outro está utilizando naquele momento. Então, assim, vamos partir do princípio. Tá? O contrato psicológico no remoto ou no híbrido, né, que algumas pessoas agora estão voltando para as empresas e estão fazendo parte em casa, parte no local de trabalho, ele deveria ser revisitado. O que acontece? A gente tem lá um contrato de relacionamento quando está, né, dentro da organização, mas a gente vai para o remoto e daí assim, não, vou continuar, né, vai continuar trabalhando igual. Não, ok, mas como que vai ser? Como que vai se dar o meu relacionamento com o meu líder, com a minha líder? Como é que a gente vai construir isso? Eu posso trabalhar de pijama?
tá? Eu tenho que cumprir horário, parecem coisas simples, mas são recontratações. E muitas equipes não fizeram isso. Tá? Esse é um fator gerador aí de ansiedade. O que é possível, o que é permitido, né? Fazer ou não fazer. Tá? A adaptação de processos, então, processos desde o processo seletivo, né? Como é que a gente vai construir aí esse novo formato de onboarding, de reuniões e tudo mais. Eu tive uma aluna no MBA que me disse o seguinte, nós estamos, isso é uma empresa de tecnologia, né? Nós estamos contratando e tal, as pessoas não estão ficando, estão ficando 1 mês e pouco, 2 meses, enfim. 2 motivos. Primeiro, eles se deram por conta. Primeiro, o dólar agora, né? Então, não tem mais muros, principalmente nessa área, a galera vai para qualquer lugar, trabalhando de home office, né? Então, quem paga mais está levando. E eles se deram por conta que o processo de onboarding eles estavam fazendo a mesma coisa que eles faziam no presencial. E aí não tinha nenhum tipo de atrativo e a questão de incluir a pessoa efetivamente, de integrá-la na organização, estava muito frágil, tá? E se a gente está em casa, né, faz todo o processo de longe, vocês imaginem o impacto que isso pode causar. Então, adaptar processos, né, esse cuidado nos processos. O cuidado com o excesso de reuniões, então entre uma sai na outra, já que eu não estou me deslocando, então o que custa? Eu marcar na minha agenda reunião de hora em hora, com uns 15 minutinhos para tomar um café, né? Já que eu estou aqui. Aí, né, depois o aluno vai falar o que acontece conosco, né, quando a gente faz esse movimento aí. Mas o cuidado da organização em não sobrecarregar as agendas, tá? Com uma questão assim de, é mais fácil porque tu já estás em casa. Bom, o papo, né, próximo, esse one-on-one, é mais necessário do que nunca. Enfim, a gente precisa olhar para outra pessoa, tá? Então, assim, eu tenho uma equipe, eu olho o coletivo, mas o meu momento individual, ele agora é mais necessário do que nunca. Eu preciso ler os sinais, tá? Para aquela pessoa, tanto para aquela que não está me entregando, né, está me entregando aquém do que deveria, como aquela que está me entregando além. Dessas duas pontas, a gente pode ter problema, tá? Então, um super desempenho também pode estar escondendo alguma coisa ali, né, por detrás. Às vezes não é só confete, assim, né? Bom, a questão de falar abertamente, né, sobre o desempenho pode revelar problema emocional, que é o que eu acabei de dizer aqui, né? Então, assim, de olhar, bom, como é que está levando essa questão do home office. Eu agora para o híbrido, né, em casa e aqui. Eu tenho uma paciente que não comentou isso com a gestora ainda, mas ela sofre de ansiedade, e aí cada vez que ela pega o Uber para ir trabalhar, ela tem que usar a medicação sublingual, porque ela se borra de medo de se contaminar, de ficar doente, porque está em contato com o motorista do Uber, tá? E aí, assim, isso afeta, logicamente, o desempenho, com certeza sim, né? Mas daí é ter abertura, né, Patrícia, estava falando sobre segurança psicológica, vamos ver, daqui a pouco, lá adiante, é um tema que a gente pode explorar, né? Então, o quanto isso é importante, ter essa possibilidade, né, de abrir conversa franca aí, tá? Atenção ao discurso, que é fundamental. Então, assim, não sei, tá todo mundo mal, né? Tem acordado no meio da noite e tudo mais. Dependendo da quantidade de vezes que isso acontece, a gente pode estar falando aí em depressão leve, né, ou um quadro de ansiedade, depressão. São duas pontas aí do mesmo problema, tá? Então, olhar para o discurso, né, prestar um pouco mais de atenção. As organizações olharem assim, bom, essa oferta, né, de atendimento psicoterápico, então repensar os números de consultas, os planos, tá? Procurar fazer uso daqui a pouco de plataformas de consulta online. Eu não sei quanto que esse tipo de serviço cresceu no Brasil, mas a sensação que eu tenho, pelo que eu acompanho ali no Insta de posts patrocinados, nossa, acho que já deve estar faltando psicólogo para atendimento, sinceramente. Oi. Eu tive um contato com a Vitude, que eles trabalham só com isso, que é terapia online para empresas. E eu tive um contrato através de um evento e depois eu vi também eles acho que é negócios, uma revista de negócios. 700% em um ano eles cresceram. Desculpa, tá gravando. Gente, 700. Mas
Não, é algo assim fora... Bom, gente, eu não parei o consultório, eu atendo presencial e online, né? Mas eu só parei uma semana, tá? A primeira semana lá em março do ano passado, e eu não atendi presencialmente. De lá para cá, o atendimento presencial não parou e não baixou. Então, foi esse paciente voltando, né? E daí para frente. Então, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Essa questão aqui que eu passei, peraí, deixa eu voltar ali, porque eu não falando mais rápido o pensamento. É um momento, né, mais do que nunca, dessa colaboração, né, e cocriação entre as áreas de gestão de pessoas, né, e outras áreas da organização. E principalmente para que a gente possa desmistificar de uma vez por todas. Eu tenho facilidade de dizer que eu estou com uma gastrite, mas eu não tenho facilidade de dizer que eu estou com depressão, né? Porque parece que, nossa, eu fico lá no segmento de pessoas que são doentes mentais. Então, isso é muito sério. Tá? Então, trazer, assim, para a naturalidade, né? No sentido de tem que tratar como e é importante, eu acho que mais do que nunca, tá? A gente tem que fazer isso. O relatório da Gallup, agora de 2021, a abertura do relatório, né, o CEO diz, e se a pandemia, a próxima pandemia fosse de saúde mental, e aí ele complementa, ela já está acontecendo, tá? Então ela não vai ser, ela já está acontecendo. A questão da liderança, que se baseia em valores como colaboração, empatia, espiritualidade, ela vai criar esse espaço de segurança, né, para que as pessoas possam ter esse momento esse espaço para se colocar. E aí, naturalmente, a gente tem melhora de resultado, a gente tem engajamento, porque as pessoas se sentem, né, incluídas na sua integralidade ali. Tá? Saúde mental na agenda estratégica da organização, por favor, né, tem que ser quase um mantra. Eu trouxe alguns itens de inspiração para nós, e depois as gurias compartilham a apresentação, né? Além dessas, tem outras tantas, né, mas quis deixar aqui para nós, tá? E, buenas, vou perguntar para vocês agora, vamos à escala Gretchen, gente, de 1 a 9, quanto que vocês se sentiram, né? E como que vocês se sentiram nessa apresentação? 1, eu amei, gostei, eu amo a Adélia, é muito fofa. 2, meu Deus, eu não sabia da metade dessas coisas, não sei o que farei com elas. 3, vou levar para o coração, vai ser muito bom. 4, estou em dúvida, não sei se isso quer falar a verdade. 5, e agora o que eu faço na minha empresa? 6, estou desconfiada, mas eu acho que tem coisa mais séria aí acontecendo. 7, isso não é verdade, não está acontecendo. 8, eu dormi a apresentação inteira, gente, a ideia não está me enxergando. E 9, agora eu tenho mais trabalho para fazer e eu não sabia. Então, na escala Gretchen, né, vocês podem colocar no chat, 1 a 9. Mentira, mas não vou lembrar de nada da escala Gretchen, ok. Muito legal a escala Gretchen. Ai, André, como é que isso ainda não compõe os indicadores da CAPES? Eu fiquei impressionada. Vamos assim, meu Deus, ela foi minha amiga, como assim? É verdade, né? Andréia, ela imprime o DNA do bom humor na apresentação. Nossa, muito, muito legal, assim, eu não quero interromper a sequência aí de vocês, eu sei que tem a Lu, mas eu só quero deixar, assim, um hiperlink, o asterisco, né, André? Eu acho que muito legal todos os dados que tu trouxe, assim, o carinho de pesquisar e organizar isso para a gente. Mas um ponto que eu estou me questionando muito é a questão do bem-estar psicológico, né? Ou da segurança psicológica, que é um termo que está surgindo. Uhum. E eu estou largando aqui no grupo bem para a gente pensar e perguntar e seguir depois na sequência debatendo, né? Mas eu fico com a impressão de que é uma atualização de roupagem para questões que de alguma forma sempre estiveram presentes, né? E eu temo um pouco porque eu estava agora no Summit RH essa semana
e assim, apresentaram como se fosse a coisa mais nova do mundo. Uhum. E é de 1990 o negócio. Só uma partilha, mas assim, ganhou um status e um selo de como assim segurança psicológica não existe na sua empresa, né? E como se fosse um elemento novo, né? É essa o meu tensionamento crítico, assim, que óbvio eu não discuto em hipótese alguma importância disso, mas a forma como isso está sendo anunciado perde um pouco de credibilidade do meu ponto de vista. A Eva, olha, as pessoas começam a ficar com as lombrigas tudo se agitando, ótimo. Eu fiz uma certificação em segurança psicológica e eu aprofundei um pouco para trás. E quem criou o termo segurança psicológica foi em 1965, nosso amado Edgar Schein. Quem estuda cultura. É isso que eu me refiro, né? Aí assim a coisa começa a aparecer do todo. Mas, Patrícia, é que a visibilidade do projeto Aristóteles do Google, que descobriu os 4 fatores, e o fator 1 é segurança psicológica. E a doutora Amy, sim, desde 1990 que ela estuda segurança psicológica, mas ela não é a mãe da criança, o pai da criança é o Edgar Schein. E a Google agora jogou essa visibilidade toda, e que bom, acho que é bom a gente falar sobre isso, né? Mas não dizer que é uma coisa nova, não é. Eva, muito boa a tua fala e essa notícia aí, vou querer mais. É um curso? O que é isso que tu fez? Eu fiz uma certificação. É uma certificação. Tem 2 metodologias, tem a da doutora Amy e a do Dr. Timothy Clark. São as 2 metodologias de avaliação da segurança psicológica dentro das organizações. Legal. Eu faço segunda-feira, Eva, com a Carla. Furtado, segunda e terça. Oh, my God. Se puderem mandar referências, eu me interesso em ter mais informações. Obrigada. Estou pedindo Mandarei. 7. Atropelamos aqui, mas é na melhor das boas intenções, do bom sentido, mas a Luciana está ali, já autocuidada, né? Acredito que pronta para dar continuidade também, né, Luciana? Sim, tudo Obrigada, certo. Lu, também no início eu fiz ali fizemos uma fala assim para agradecer, né? O tempo, o empenho de vocês, essa generosidade de estar aqui trazendo novidades e compartilhando. Não, é sempre bom o prazer do encontro, né? Com as amigas de percurso. A Lu é da turma 2011, já que a gente no início falava 2013, 2012, 2018, 2011. Eu sou a mais velha. A mais antiga. Gente, a Marisa estava com a mãozinha levantada, Marisa amada. Eu? Tava, tinha uma mão aí amarela do teu lado. Agora não tem. Foi um engano, Agora então. Mas igual assim, Andréia, tu tá maravilhosa. Eu tô assim, ó, rindo por dentro da tua apresentação, tu é maravilhosa. Muito obrigada. Olha a saudade dos nossos shows no CBAD, né? Eu lembrei disso também. Do feedback. Ai, que susto! Olha que autocuidado aqui, levei um susto. Porque eu viu não dá só? pra vir, né? E olha que meu pai trouxe pra mim agora. Gente, eu quero igual. Que deve ter batido, eu não escutei, porque isso aqui não dá pra ouvir quase nada. Legal. Ele veio trazer pão de queijo. Ai. Sim, o Outback, as nossas histórias, né, do Semiard foram maravilhosas. Olha, essas são as gentilezas do home office que ninguém comenta, né? Todo mundo só comenta que familiares interferem, mas que familiares tragam um lanchinho. Isso não tem aparecido nos indicadores. Gretchen. Né? Amei. Andréia, tu vai seguir com a tua prática? Queres que eu siga? Ou eu não sei qual que é teu sentimento. Olha, a gente pode fazer, são 5 minutinhos, né? Eu acho que sim, daí a gente entra numa vibe legal no próximo assunto. Tá. Deixa eu só tirar aqui os sonzinhos. Então,
Tudo que vocês têm aí perto que está fazendo barulho, se é celular, tal, então coloquem no silencioso. Se quiserem convidar alguém que está próximo para fazer a prática junto, a gente pode fazer. A ideia é que a gente faça 5 minutos para se conectar, né? Deixa eu colocar para frente aqui as minhas coisas, achar a cadeira. Eu vou fechar o vídeo, né? Se vocês quiserem fechar para ficar mais à vontade, e aí vou então coordenando daqui e vou vendo o tempinho também para a gente não se passar. Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos sentar assim, com o bumbum na ponta da cadeira, mais para frente da cadeira, de maneira que a gente fique com os pés bem firmes no chão, bem enraizados no chão. A gente consiga sentir, colocar aí os isquios bem plantadinhos, né, na cadeira, os pés plantadinhos no chão, bem firmes, enraizados. As mãos sobre os joelhos, espalmadas, pensando que os ombros têm que se distensionar, né? Deixando relaxado. Como não vai ficar ereta, gente? Coluna ereta. Se vocês quiserem fechar os olhos, deixar os olhos abertos também. A coluna fica ereta, a cabeça fica com os olhos como se estivessem na linha do horizonte, assim, do horizonte. Uma postura ereta de respeito com o corpo de vocês, não tensionada, mas uma postura atenta aonde vocês estão. Respiração, a gente vai soltar a barriga, solta o abdômen, procura puxar o ar e sentir a respiração no abdômen. A boca, né, os lábios ali um pouquinho entreabertos e a língua toca de leve o céu da boca, com bastante gentileza. E daí a gente respira naturalmente. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Junto com essa respiração, a gente procura trazer consciência para o momento presente. Tudo bem se passar um pensamento lá para o outro que não é do agora, faz parte. Eu sinto os meus pés enraizados no chão, sinto os meus dedos tocando o meu sapato, no chão. E os meus pés me dizem, estão cansados, dor. Subindo pelas pernas, eu sinto as minhas panturrilhas, os meus joelhos. Eu sinto neles tensionamento, relaxamento. Subindo pelas minhas pernas, eu sinto as minhas coxas. Sinto as minhas mãos sobre as minhas coxas, elas estão pesadas, ou é só um toque leve.
o meu quadril, que encaixa, e a minha coluna, e me centro de maneira ereta sobre essa cadeira, como é que ele está? Eu sinto pesado, tem alguma outra sensação? E a gente vem subindo, sentindo como se fosse uma onda de calor, subindo, coluna, vértebra por vértebra, subindo, subindo, e percebendo as sensações na coluna. Aonde está mais tenso, aonde está mais relaxado. O meu abdômen todo se estende, a minha respiração. O meu peito está mais agitado, o meu coração também vibrando. E aí a gente vai subindo em direção à cabeça, vai sentindo a coluna cervical, o pescoço. Sentindo o ar quente passar pela garganta, pela boca, o ar mais frio entrando pelas narinas. E a minha cabeça fica pesada, ela tende para um lado, eu faço força para me manter ereta, para ela firme. E aos pouquinhos a gente deixa uma onda de calor, e descendo, assim, como se a gente estivesse embaixo de um chuveiro, com uma água bem quentinha. E ela vem escorrendo pela cabeça, passando pelo rosto, pelas costas, e descendo devagar em direção aos pés. Bem devagarinho, a gente mexe os dedinhos dos pés. Depois a gente mexe os dedinhos das mãos. E aí, num tempo respeitoso com o corpo, a gente vai movimentando um ombro, de outro, vai mexendo a cabeça, tomado, devagar, e vai devagarinho abrindo os olhos. E assim que vocês forem se sentindo à vontade, a gente vai abrindo os vídeos. Esse é o poder da pausa, né? E em se tratando de autocuidado, essa é uma das mais simples de poder se fazer, né? Um monte de pequenas pausas, principalmente aí nos tempos em que a gente está vivendo no último ano, né? Então, conectando, né, nesta vibe que a Déia nos proporcionou, eu trouxe algumas reflexões nesse sentido, assim, para poder pensar autocuidado
na perspectiva do indivíduo. Porque a Deia trouxe uma série de informações para a gente pensar o cuidado da saúde pelo olhar da organização, né, e da responsabilidade, mas também tem o nosso papel, né, como que cada um de nós gera esses pequenos espaços de autocuidado. Então, eu vou puxar aqui um organizador das minhas ideias. De certo modo, não é esse aqui que está entrando. De certo modo, entrou um outro aqui. Não é o William James e o funcionalismo, é bastante distinto, inclusive, né? Se tudo der certo, semana que vem eu estou entregando a tese de doutorado, né? Yeah! E essa tese de doutorado, ela me ensinou, entre tantas coisas, né, que esse processo nos convida a pensar, é a saúde mental das pessoas, mas também o papel de responsabilidade de cada um, né, nesse autocuidado. Então, por mais que as organizações possam e devam, né, pensar uma série de atividades, como que cada um de nós acessa. Eu vou ter que fazer de novo por causa do vídeo. Vamos ver se ele vai deixar. Ele deixou. Tá. Como que cada um de nós acessa esse espaço. Então, foi nesse sentido que eu conectei, né, esse material com o da Deia, né, para a gente poder falar disso, né? Como que cada um de nós gera espaços de cuidado sobre si. Só que para isso valer a pena, né? E Patrícia, talvez tu não vai lembrar, mas long time ago, tu me deu um livro, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do professor Clóvis, né? E, de certo modo, agora quando a gente começa a empacotar a tese, a gente começa a ver como todos os estímulos, né? E o estímulo do livro foi um para chegar até aqui, né? E o professor Clóvis, ele nos convida a pensar sobre a vida que vale a pena, né? Só que para cada um de nós responder o que vale a pena, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso olhar para dentro, né? Porque ontem eu estava vendo uma palestra e ele falava da infoterapia, né? A gente está intoxicado de informação. O que destas informações a gente precisa, faz sentido, né? Então, o autoconhecimento é um tema que eu acho que super nos perpassa, sempre esteve aí, né? E talvez o último ano, nessa introspecção imposta pelo contexto, tenha, né? A gente tenha abrido as gavetas, né, de algumas questões. E o autoconhecimento, ele é um lugar que a gente acessa em relação a si próprio, né? Experimenta, reflete para mudar comportamento, para mudar a ação, né? Por que a gente pausa e para pensar, para tomar novos encaminhamentos e novas ações acerca de si próprio. E isso, de certo modo, tem a ver com uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, que a gente pode fazer isso tanto no âmbito eu, pessoa física, né? Ou eu, pessoa jurídica, que convido, né, as pessoas que trabalham comigo para empreender em programas de desenvolvimento pessoal e profissional que tem como desfecho saúde, né, entre tantos. Né. Autoconhecimento nada mais é do que olhar para dentro, para qualificar o olhar para fora. Né? Então, quanto mais eu vou estudando sobre mim, né, eu posso empreender aí um processo de aprendizagem de como eu funciono, do que eu gosto, do que eu não gosto, quais são as minhas virtudes, forças, dificuldades, facilidades, crenças, né? Então, tem uma série de elementos sobre os quais a gente pode dedicar pausas de autoconhecimento, né? E aí, em se tratando de autocuidado, é por aí que vai a nossa conversa. Por que importa, né, fazer autoconhecimento? Por que isso é importante, assim? Porque quanto mais a gente vai acessando aquilo que nos habita, nosso universo particular, né, melhor tende a ser as escolhas que a gente vai fazendo na vida e no trabalho, né? E a gente também tem a oportunidade aí de descobrir o que funciona,
né, dentro de nós mesmos, quais são as nossas potencialidades. Isso amplia repertório, portanto, amplia a narrativa que a gente tem de nós mesmos, colocando aí novos ingredientes, novos elementos, né, para a gente não ficar sempre, né, quem é você? Oi, eu sou a Luciane, professora, mas o que mais tem dentro dessa Luciane? E processos de autoconhecimento nos ajudam, né, a ampliar esse repertório acerca de si próprio. E quanto mais eu vou me conhecendo, maior a tendência de eu produzir sentido de vida nas minhas escolhas, né? E pesquisas da psicopositiva vão relacionando, né, esse conhecer-se, reconhecer-se com bem-estar e felicidade. Então, tem bastante evidência empírica já, né, relacionando, né, que as minhas forças, o meu autoconhecimento com desfechos positivos na saúde mental. A gente pode buscar lá no modelo de qualidade de vida no trabalho, da Limonge França, entre outros, né, que autoconhecimento também pode ter um framework, né? E esse frame, eu não podia deixar de fora essa palavra, né, porque nos atravessa a todos, com felicidade e trauma, todos aprenderam o framework. Então, saúde também pode ter framework, né? Que é olhar para as minhas questões biológicas, cuidado com o meu corpo, né? Com os meus limites, o que me deixa bem, o quanto eu preciso de sono, o que eu gosto de comer, né? Psicológica, né? Eu acho que a segurança psicológica, que não é nova, mas que ganha uma nova roupa, né? Vem convidar as organizações a perceber como as pessoas se sentem, né? O que desejam, como funcionam. E aí o job crafting, né, que é, acho que uma tendência, assim, que talvez o tempo pandêmico e home office possa nos convidar a pensar, é que desenhar os postos de trabalho não para a pessoa vestir o posto de trabalho, mas para o trabalho ter um fit com a pessoa, né? E eu acho que isso nos dá uma performance, né, e uma conexão de sentido maior com o trabalho. A dimensão social, né? Ontem eu estava numa palestra do SESI com o Moriguchi, que estuda longevidade e estuda o caso Veranópolis, né? Entre as Blue Zones do Japão e outros lugares que são onde as pessoas vivem mais. E a variável que interfere mais positivamente na longevidade é relações sociais comunitárias próximas e íntimas, né? Então, a dimensão social da conexão com o outro genuína, amigo, família, escola, trabalho, e aí amigos no trabalho, né? A camaradagem, o Great Place tem um dos indicadores que é a percepção de camaradagem e amizade, está aqui, né? Então, desde o Maslow, a segurança e boas relações sociais, e ontem na palestra do Moriguchi apareceu de novo, né? E uma dimensão de busca de sentido, que pode ou não ter conexão com religião, que é a espiritualidade, né? Mas quando não tem, tem a ver com o sentimento de pertença, segurança, paz interior, né? Estar no lugar certo, né? Com as pessoas certas, fazendo o que tem sentido para ti, né? Então, processos de autoconhecimento pode beber num framework de QVT, né? Não só de um lugar das organizações ofertar, mas para os sujeitos também responsabilizar-se pelo seu processo, né, de bem-estar. Como desenvolver, né? Psicoterapia, né? Aproveitar a sala cheia de psico. Mentorias, orientações profissionais de carreira, coaching, mindfulness, meditação. Então, existe aí uma série de estratégias, né, para apoiar nos processos de desenvolvimento pessoal e profissional dentro e fora das organizações, e talvez a gente, como profissionais da área de humanas nas organizações, poderíamos desmistificar e até fomentar, né, práticas de conexão consigo próprio. Só que nada disso funciona se não se tem abertura pessoal, né? E se não tem curiosidade intelectual para eu aprender sobre mim. A aventura sou eu, né? Eu tenho que curtir, me aventurar dentro de mim mesmo, né?
E agora, na experiência do doutorado, fazendo intervenções com profissionais jovens de TI, 18, 19, 17 anos, eu vi o quão curioso eles eram, mas quão inábeis, no sentido de conseguir acessar e falar disso, né? E ali tinha um campo fértil gigante, assim, de possibilidades de ajudar esses profissionais a perpassar melhor, principalmente nas habilidades sociais, né? Que é na relação com o outro. E a curiosidade, ela é uma das forças que mais relaciona com ambição, performance e bem-estar. Porque o sujeito curioso, né, ele vai atrás. E no que tange aí a autocuidado e autoconhecimento, ela continua presente entre nós. Só que aí não é um tema, né? Sou eu mesmo. E aí eu preciso parar, né? Eu acho que a intervenção do pausar e perceber-se, e isso pode ser em qualquer momento, né? De manhã, quando toma café, né? Quando vai lá no Pilates, quando olha o céu, quando está ouvindo alguém, quando não está fazendo nada, né? Então, a pausa, eu acho que ela é um momento de tomada de domínio sobre si, que eu paro, pauso, respiro e me percebo, né? E aí, a pausa, ela nos convida a conectar como eu estou aqui agora, né? A, a parte que é a minha colega aí nas disciplinas que recebem os sujeitos que começam a estudar, a gente tem ensinado isso. E é divisor de águas, assim, na vida do aluno, da gente ensinar eles a chegar aqui. Chega aqui, fica aqui. 1 minuto, né? Então, eu acho que isso vale como estratégia de autocuidado e encontrar esse eu, né? Perceber o ritmo da respiração. Então, olha que a gente está falando de elementos muito básicos, mas que talvez a gente tenha se desapercebido, né? Retirado a atenção de percepção de como estou e como está a minha respiração. É uma baita bússola, né? Se a gente pode sujeito e objeto do conhecimento ao mesmo tempo. Acho que essa é uma dimensão, ela não é nova também, o humanismo já falava disso, né? Todo o movimento das complementares já falava disso, e agora parece que tem um casamento, assim, entre ciência e não ciência, né? Vamos botar assim. E acho que é uma oportunidade, assim, para os RHs levar isso para dentro das organizações. Porque a pausa, ela permite um microespaço, né, de parar, inspirar, expirar e conectar qual é o movimento, qual é a reação que eu vou ter agora. Aí, para ilustrar isso que eu estou falando, existe um videozinho que possivelmente vocês conhecem, que é o Trem Bala. Vocês conhecem? O vídeo não. O vídeo não? Deixa ele, para mim, ele é um emblema de tudo isso e mais um pouquinho. Vamos ver se o som vai entrar. Entrou, né? Entrou para vocês o som? Sim.
Então, eu escolhi esse vídeo porque eu acho que ele ilustra uma série de coisas que tem a ver com autocuidado na perspectiva psicopositiva e que, nesse viés, a gente se perguntaria o que me faz bem, né? E o que eu quero ter presente na minha vida. Então, se a gente vai olhar pelo viés das forças pessoais, né? Quais são as... O que te fortalece? Quais são as tuas qualidades? O que é importante ter presente no teu dia a dia? Quais são as coisas que te fazem sorrir, gargalhar? Da perspectiva do autocuidado, a gente pode pensar como é que eu tenho me divertido, né? O que eu tenho feito para relaxar? O que me dá prazer? O que eu preciso desapegar, né? Coisas, mas também são memórias, emoções. Como é que cada um de nós tem colocado o tempo, né? Como tem se aproveitado o tempo? Seja o tempo de trabalho ou o tempo livre, né? Pessoas queridas, né? A dimensão das relações interpessoais. Quem é que é importante ter perto? A quem que tu dá abrigo? Quem te abriga, né? Com quem tu pode contar, as relações íntimas e próximas, altamente importantes para a saúde mental. Tu tens amigo íntimo com quem compartilhar dores, né, e felicidades, normalmente não enche uma mão, né? O Bauman já nos dizia isso, não vai ser possível conhecer os 500 que tu tem, nas tuas redes, né? Quem é que merece essa conexão agora, né? Um abraço, um sorriso. E o sentido de vida, né? O sentido de vida é o que faz a vida valer a pena para cada um de nós, né? Meus sonhos e minhas ambições, né? Acho que essa aqui que a música nos convida a pensar, como é que eu vou saber que eu venci, né? O que é o parâmetro de sucesso? Ele precisa ser intrínseco, né? E não extrínseco, embora a gente fique nesse interjogo, né? O tempo todo, né? Que presentes que a vida já te trouxe, e aí o exercício da gratidão é um dos mais estudados, que mais ranqueia na associação com o bem-estar, né? A relação com o dinheiro, todas as pesquisas sobre felicidade e bem-estar apontam que aumento de remuneração não aumenta a felicidade, né? Embora isso seja algo perseguido, não é ele que faz a diferença, são as relações interpessoais e a percepção de sentido e conexão com as atividades, né? Isso pensando em gestão de pessoas, na questão da remuneração, né? É um mito, é importante sim, mas não está aí, né? Então, esse videozinho, ele, na perspectiva da psicopositiva, ele é um super emblema, assim, né? De poder pensar o autocuidado. Só que nada disso serve se a gente reflete e não age, né? Porque, de fato, o autocuidado e outras intervenções, elas vão pegar preço, né? Quando a gente coloca a prática em movimento. E, nesse sentido, eu queria convidá-los a fazer um bingo. Hoje é dia de abrir a caixa de memória. Tem Gretchen, tem bingo, não podia ser melhor. Nós vamos criar um stand-up daqui a pouco. Bem-vindas! A Sandra Rosa, daqui a pouco aparece o Ney Magal ainda. Mas essa música é muito boa. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui o bingo. Então, é o seguinte, vamos ver se vai carregar. O bingo do autocuidado. Ah, ele não deixou, então eu vou fazer diferente, peraí. O bingo do autocuidado. Deixa eu só me coordenar aqui. Aqui. Então, a pergunta é, o quanto cada um está cuidando de si? Precisa ter aí papel e caneta pertinho, porque a gente vai... poderia escrever, né, a primeira pergunta, sei dizer as minhas forças pessoais. Então, se tu sabe dizer 3, pode botar ali pergunta 1, 5 pontos. Pergunta 2, né? Pequenos prazeres da vida me divertem. Ah, quais são meus pequenos prazeres? Ah, uma xícara de chá quente. Ponto.
Então, eu vou rodando aqui o material, num ritmo que todo mundo possa ir seguindo, e a ideia é fazer um check, né? Então, se você sabe responder aquela questão, pontua 5 pontos. Então, começando aí com essas 4. Então, vai anotando aí quantos pontos tu vai fazendo. Sei dizer minhas 3 melhores forças. Pequenos prazeres da vida me divertem. E as bandeirinhas de São João não foram previamente previstas, mas está valendo. Estamos em junho. Hoje é dia de São João. Mas então, Freitas, Deus quis. Pequenos prazeres da vida, né? Tenho tempo livre para as coisas que gosto. Contemplo a natureza frequentemente. Então, 4 intervenções aí de autocuidado e vamos ver como é que está a pontuação de vocês. Mais 4. Não tenho o hábito de me alongar. Então, se tu não faz, tu perde 5 pontos. Então, aí na pergunta número 5, não tem Vale hábito. na academia? Vale ir na academia, se lá tu te alonga. Mas olha ali, ó, a chave é o diariamente. Não vale roubar, tá? Não customiza a frase, né? O framework é rígido, é diariamente. Estimado, não adianta roubar, vai roubar. Estimado, né? Não adianta. Tenho pessoas íntimas para partilhar confidências. Agradeço aos presentes que a vida me deu. Quais são presentes mesmo que a vida me deu? Vocês aqui. Desapegar é difícil para mim. E aqui tem coisas, tralhas, pensamentos, sentimentos, hábitos. Dentro daquele saquinho tem um monte de coisa. Esse eu perdi tudo. E aí, quanto mais perto de 60, melhor. Vamos ver as próximas 4. Vivo mais alegre do que triste. Mantenho as pessoas importantes por perto. Opa, meus sonhos e ambições são inatingíveis. Quando então eu irei. Respeito os limites do meu corpo e mente. E as últimas. Sei dizer 3 coisas que fazem a vida valer a pena. Essa vale 10 pontos. O sucesso, para mim, é ditado pelas convenções sociais. Me sinto robotizado, com uma vida sem sentido e propósito. E, para coroar, né, a inteligência emocional, saberia nomear as emoções que estou sentindo agora. Numa escala Gretchen. Uma escala Gretchen. E aí, poderiam somar e ver quantos pontos você ficou. E também ver que oportunidades, né, de encaminhamento para autocuidado aqui se abriram. E aí, se vocês quiserem compartilhar a nota.
Ô, Lu, eu que sou mais das exatas aqui, me perdi nas contas. Você pode botar ali de novo os primeiros, por favor? Ai, os pontos, eu não anotei tudo. Qual que tu quer? Lá no Eu início? sou da contabilidade, a menina da contabilidade. Tá, deixa eu confirmar aqui, por favor. Tá. Deu, esse deu. Menos 5. Não pontuei. Zerei. Tá. Zerou? Não, ali nesse um que foi 5, depois menos 5 deu. Não deu. Aí zerou. Se não alonga e não desapega, perde ponto. Diz quando eu posso seguir. Deu, esse já fiz, deu, ok. Deu. Obrigada. Deixa eu somar. Ó, a gente tá muito bem no autocuidado com o framework biopsicossocial espiritual. Só podia ser esse grupo, né, Patrícia? Não esperava nada menos do que isso. Ih, ideia, tá feia a coisa. Rodou na disciplina, vai ter que rematricular. Pois é, mas eu não quero fazer framework, eu tô traumatizada mesmo. Eu estou convencida da saudade de vocês das aulas do MPGN. As tuas, com certeza, outras dispensa. Entrar em contato com o que se sente, não é? E traduzir para o universo é um cuidado fantástico que a gente tem, né? Mas enfim. Ai, gente, saudade de vocês, tá, Alô? Tá, Alô? Ó, então temos oportunidade de DPP na sala. Esse é o momento em que a gente poderia trocar práticas, né, e fazer circular, se estivéssemos numa intervenção em grupo, por exemplo, aqui a gente colocaria as pessoas para conversar e dizer, tá, o que é que tu faz? Como é que tu faz? Para ir criando, né, uma competência coletiva de autocuidado. Mas sabe, Lu, eu gostei muito do bingo, não tinha visto, achei excelente, assim. E eu fiquei pensando que, no fundo, de alguma forma, a pandemia também promoveu mais oportunidades de autocuidado. Estou falando no meu caso, assim, pela proximidade e pela constância de vínculos, assim, com a casa, né? Eu acho que essa foi uma mudança muito grande, assim. Uhum. Sim, eu, no início com a pandemia, eu não fazia exercício, né? Daí eu vi que eu precisava fazer exercício e eu comecei a fazer yoga. Faço yoga agora. É por isso que eu não tirei, eu perdi o 5, porque né, todos os dias. Deveria fazer todos os dias, mas faço 2 vezes por semana. Mas acho que no fim até me alongo, assim, mas não oficialmente. A gente faz uma coisa assim, mas não pensando, agora eu vou me alongar. Eu acho que é mais vou esticar os braços, mas não pensando que está fazendo isso. Então, por isso eu não pontuei nesse item do alongamento. Eu também, eu consigo manter mais constância com as aulas remoto do que quando eu tinha que ir direto na academia. Uhum. Sim, o tempo de deslocamento a gente colocou em outro lugar de vida, né? Sim, verdade. Eu também comecei a estudar espanhol, tive mais aulas de inglês, então agora eu sou uma poliglota. Então é esse, né? Esse é o convite para poder pensar o autocuidado, e acho que também é um tema para tratar de modo com leveza, né? Para ir sensibilizando na reflexão porque alguns vão curtir mais, outros vão achar que é bobagem, né? Então, e aí esses que talvez
né, não curtam ou nunca fizeram conexão consigo próprio, que tema seria a porta de entrada, né? E aí acho que os gamification, né, um gamification de autocuidado poderia ser uma possibilidade de tornar um lúdico, né, esta aprendizagem. Muito bom. Verdade. Adorei. Coisas também que eu percebi que eu introduzi aqui no meu contexto de home office foi colocar um quadro, uma coisa para apresentar assim, uma coisa mais saudável, mais de relax, quem vê se sentir mais parecendo que está na praia. Eu mesma comprei também aqui uma luminária que é de flor de cerejeira, só que no primeiro dia eu derrubei no chão e não é mais luminária, é só as flores para harmonizar o ambiente, porque a flor de cerejeira também é de transformação, coisa assim. Então eu gosto desse tipo de ver essas coisas que parece que traz também um autocuidado. Organizei o meu ambiente de home office. A primeira atitude que eu tive lá em março foi comprar uma cadeira, porque eu sabia que eu não ia aguentar muito uma cadeira normal, né? Então, essas coisas assim, que eu fui adotando durante esse período. Mas com relação ao isolamento, ao distanciamento, isso eu acho que eu estou a mais rígida impossível, porque eu não saio para lugar nenhum. E eu me sinto tranquila, me sinto bem, assim, não é uma coisa que, ai meu Deus, eu quero ir no mercado. Não, posso comprar tudo pela internet, isso para mim é tranquilo. É o que eu adorei essa nova moda, porque eu nunca tinha comprado nada pela internet, agora eu compro muita coisa. Mas são as coisas que eu fui adaptando, fui adicionando no meu dia a dia, assim, foram positivos. Não tô correndo que abra cinema, que abra coisa assim, pra mim não, tá tranquilo. Por enquanto, depois que eu tomar a vacina, acho que pode ser que eu mude de ideia, mas por enquanto, estamos aqui. Eu trabalho em supermercados, né, gente? Então nunca fechou. Muito pelo contrário, só ampliou. Em abril do ano passado, em maio, tinha fila, era uma coisa meio louca, assim. E, então, nunca tive realmente home office, só híbrido. Né? Então, assim, não vivi essa questão do... Vivo, hoje eu estou em home office, mas não essa coisa de ficar longos períodos. Então, sempre estive bem exposta, mas vivi bem com isso, assim, né? Me acostumei de início que era isso mesmo. E olhando aqui os meus pontos, o que eu vejo, assim, até acho que quando a gente tem bastante autoconhecimento, a gente também fica mais crítico, né? Porque algumas coisas ali eu até faço, mas eu sei que eu deveria fazer bem mais. E como não fiz meio ponto, né? Era 5-0, baixa bastante, mas é bem importante, acho que a gente parar e se olhar, assim, até, e mesmo hoje, quantos dias eu às vezes quero estar aqui no grupo e nunca consigo achar na agenda um horário. E hoje também não tinha esse horário, eu simplesmente vim. Deixei as coisas acontecerem lá. Né? Então, Escutando a Vivi, eu acho que eu tive um erro de metodologia, assim, eu não coloquei 5-0, eu fui colocando os pontos distribuídos. E tive esse mesmo... Fiquei em dúvida disso, como é que deu quebrado os números, era 5-0. Eu acho que eu aqui. não ouvi, assim, essa parte. Mas a outra eu tive mais... Eu sou que repetia... Mas eu tive o mesmo sentimento da Vivi, assim, por exemplo, aquelas questões do tipo, conheço meus 3 pontos fortes. Não, porque eu acho que eu me transformei tanto que eu tô tendo que voltar para o zero, entendeu? Assim, algumas coisas nesse sentido eu tive essa impressão. Vivi. Tá, tu tá explicado o meu 3 ali, tá? É porque ficou... Ela customizaram um modelo, mas que danada. Tirei 2,5. Eu não queria perguntar nada, né? Porque é de psicóloga, pergunta para psicóloga pode ser alguma coisa de meio, né? Mas aí, como tem uma auditora no grupo. Errei. Eu olhava, não, aqui é 2. Não, aqui é 3. Aqui é 4. Não tinha escala, era binário, código. É o framework, tem que seguir. Não era líquido. Eu fui com a cabeça líquida, desculpa. Muito bom. Excelente bingo, muito bom. Ai, que bom encontrar vocês aqui. Tá? Oxigena
As 3 palavras que eu coloquei aqui que eu estou sentindo, sabe quais foram? Gratidão, felicidade e orgulho desse grupo. De tudo isso eu senti. E estou até emocionada aqui, ó, de estar participando assim. Daqui a pouco eu vou chorar, eu sou muito peixe. Mas é verdade, sincero. É um grupo longevo, né? É um grupo longevo que existe há muito tempo, né, Patrícia? E ele veio se transformando e agregando novos. E eu fiquei pensando também que ele é um grupo que não acontece sempre da mesma forma, né? E hoje eu acho que é um grupo intimista, essa é a palavra que me ocorre, assim, né? Sempre o grupo dá certo com aquilo que ele precisa ter naquele momento, sabe? E eu fiquei olhando assim para nossa telinha e acho que tinha que ser esse grupo hoje, assim, muito bom, assim, eu vi que a Rossana está nos acompanhando, que nos acompanha de longa data, né, Rossana está aqui também conosco, e de novo, assim, de coração, obrigada, Andréia, Luciane, porque o que vocês nos entregam, assim, nessa tarde meio chuvosa, né, é muito regenerador, assim, foi assim que eu me senti, uma semana que a gente está com tanta coisa, né, Freitas, e tanto estímulo diferente, foi regenerador poder parar e desfrutar do grupo, assim, desse lugar hoje. Assim, Se a Cíntia, a Luísa, a senhora puder abrir a câmera um segundinho para tirar uma foto, beleza? Senão... nosso cabelinho para fora. Vou botar perfume, gente. Se não, tranquilo. Para fazer a nossa escala do... Luciana, querida, dizendo que está no trânsito, mas está aqui. Tranquilo. Opa, peraí. Escala do grupo. Fazendo um print aqui. Já fiz. Ali. Ó. Viu? Legal. Legal. Rossana, que bom estar aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Que bom legal. a oportunidade, né, Patrícia, de compartilhar com vocês aqui. Fazer dupla com a Lu ali, nossa, aí eu faço dupla com a Lu, aí vou entrar na sala, dou de cara com a Eva, direto, tipo, oi, a pessoa que está me recebendo. Nossa, tem um significado muito bacana. Não acontece à toa, né? Então nossa, foi bem faceira, assim, de poder compartilhar. Bom. Eu estava pensando, e aí quero até trocar ideia com vocês, com o Freitas, né, que é o nosso parceiro aqui de decisões também, mas eu acho que, embora a gente tenha gravado esse encontro, a nossa ideia é sempre disponibilizar no grupo de pesquisa e tal, né, e eu acho que ele está tão intimista que não sei se é caso da gente disponibilizar a gravação. Isso não precisa. Acho que, de repente,